Olá, este é o Think Tech, podcast da Avenue Code sobre tecnologia, tendências e a sua porta dinâmica para esse universo. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Nicolas Ribeiro, designer na Avenue Code, especificamente da Avenue Code Creative Division, que é a nossa divisão ali para design. Nicolas, seja muito bem-vindo ao Think Tech. Obrigado, Milena. É um prazer enorme estar aqui, poder dividir um pouquinho do conhecimento de criatividade, de tecnologia aí com quem estiver ouvindo. Maravilha, maravilha. É um prazer recebê-lo. Sua primeira vez aqui no Think Tech, né? Sim, minha primeira vez. Vamos falar sobre design, porque design é um assunto assim que talvez possa parecer para algumas pessoas algo específico, né? É uma formação e é um campo formativo também, né? É uma carreira, mas ela também, ele também pode ser aplicado ao nosso dia a dia. Eu acredito que seja aí, né, que mora a sua paixão, a sua especialização, né? Que é Uhum. justamente num termo que a gente conversando aqui antes de começar o programa, né? O Nicolas compartilhou comigo, que se chama Life Design, né? Então, eu queria entender o que que é o Life Design. É basicamente você pegar diversas técnicas, algumas de psicologia, outras do próprio design, outras da área de tecnologia, tipo método Agile, essas coisas, e aplicar na sua própria vida, né? Na vida pessoal, a gente usa essas ferramentas no dia a dia, nas grandes indústrias, para gerenciar coisas tão complexas. Por que não usar na nossa vida também, né? No nosso projeto mais importante, que é a nossa vida. E como que essa ideia, assim, de se aproximar, né, não só do design como formação como campo profissional mesmo na sua vida, com sua carreira, melhor dizendo, mas como que você começou a trilhar esse caminho para pensar o life design, assim, para pensar esse termo e até conversar mais a respeito. Eu sei que você já deu algumas palestras sobre, então queria entender esse ponto. Então, foi na minha faculdade a primeira vez que eu tive contato com esse termo, Life Design. Foi num evento de empreendedorismo sustentável. Estava tendo uma palestra exatamente sobre o caminho que a gente quer seguir, né? Então, Design Thinking, para quem não conhece, é uma metodologia que engloba ali todas as áreas de design e às vezes até para fora dela, principalmente no empreendedorismo, é muito comum, na inovação, que é exatamente sobre descobertas. Então, a gente pode aplicar esse método de inovação, de descoberta, de entender a vida na nossa vida. E foi basicamente esse meu primeiro contato. Eu estava ali na faculdade, então a gente fica naquela fase meio. E o que que eu vou fazer quando eu sair daqui? Será que Sim. eu tô no caminho certo? E foi assim que eu comecei ele, a pegar um pouquinho de TED Talk, ler alguns artigos e fui aprendendo. E o que consiste, assim, né, em termos práticos? Para quem está ouvindo a gente que gosta de design, ou até que trabalha com design, imagino que saiba, que já tenha ouvido o termo, mas assim, para quem quer entender o que, que é o life design na prática e como aplicá-lo na vida, assim. Costumo pensar numa metáfora, que é basicamente você mergulha em si mesmo e procura ali as pedrinhas para você construir a sua jornada, o seu caminho. Então, Uhum, pensando em termos mais técnicos, no Design Thinking tem quatro etapas, né? A primeira ali seria de imersão, então, onde a gente mergulha no problema, vai conversar com as pessoas para entender o que está acontecendo. Então, no Design Thinking, no Life Design, desculpa, é exatamente o oposto. Você não vai mergulhar fora, você vai mergulhar dentro. Então, acho que o primeiro passo seria esse, de olhar para dentro, de ter empatia com você mesmo, que é um termo que também é muito comum no design, ter empatia. E a partir disso você começa a focar em um problema e pensar em soluções para ele, começa a testar a partir disso. Então, pensando na rodinha do design thinking, você tem a ideia, o período de imersão, você define o problema, você começa a criar ideias ali para resolver aquele problema, você cria protótipos e testa. Basicamente, você vai fazer esse ciclo na sua vida. sim. E como que você já aplicou esse princípio e essa técnica em um problema prático, assim, na sua vida, que você possa dar como exemplo? Então, nesse período da faculdade, para quem não sabe, design é uma área muito vasta. Então, a gente vai ter design visual, design de marca, design de diretor de arte ali também. Então, tem várias
caminhos que você pode trilhar dentro do design. Eu usei exatamente para entender qual caminho seria o melhor para mim. Então, fazendo esse processo de mergulhar dentro de mim ali, procurar o que que eu queria, testar também essas áreas, eu comecei a funilar essas escolhas. Então, entender que algumas eu não gostava e que outras eu preferia. E até hoje eu uso na minha vida, isso em qualquer escolha. Então, por exemplo, agora mesmo eu estou num processo de, eu não diria transição de carreira, mas de especialização ainda mais em produtos. E foi uma escolha que eu fiz usando isso. Então, eu conversei com bastante pessoas, procurei ali dentro de mim, e aí eu estou fazendo esse processo, esses testes. Queria que você me contasse mais a respeito, assim, desse mais cores aí, tratando de uma linguagem imagética, para esse processo. Então, você falou que você estava em dúvida entre, não uma transição de carreira, mas entre algumas possibilidades dentro da sua carreira. Então, como que você usou desse arcabouço do Life Design, para poder entender o caminho, assim? Então, assim, a base de tudo é o autoconhecimento. Então, eu peguei terapia, psicólogo, né, para ali notar o que que eu tinha de dificuldades, o que que eu tinha que tratar realmente. Então, terapia é muito importante, não tiro o lugar importante dela. Outras coisas que me auxiliaram bastante foram o processo de escrita. Então, essa coisa de diário, de manter ele não um diário de experiências e fatos de memórias, mas eu gosto de deixar registrado os meus sentimentos, de deixar registrado ali ocasiões que eu gostei e que eu não gostei. Então, fazer esse tracking diário, esse acompanhamento diário, eu acho que foi uma coisa muito decisiva. E quando a gente faz esse processo, a gente acaba descobrindo algumas coisas sobre a gente, né? É um processo muito legal de Sim. autodescoberta. Então, acho que depois que você tem uma basezinha ali, já entende um pouco mais, você começa a organizar isso de maneira lógica. Então, por exemplo, eu gosto muito do uso de algumas técnicas que a gente usa para criar marcas. Então, pensar em arquétipos, pensar em valores, em atributos. E é bem parecido com o Ikigai, não sei se vocês já ouviram falar, Aham. que é uma filosofia japonesa de descobrir o que que você nasceu para fazer. Então, por que que você existe? Você pensa em vários aspectos da sua vida e você tenta ali achar uma intersecção deles. Então, pensando, trazendo para minha área de marcas voltado para esse design, os arquétipos eu acho muito importante você conhecer o que que é um arquétipo. Eu não diria que são estereótipos. Estereótipos é uma coisa bem negativa. Tem uma conotação, né, mais negativa, né? Uhum. Mas os arquétipos já são essas figuras universais que a gente tem ali no nosso inconsciente e eles podem nos ensinar muito sobre nós mesmos. Tem os arquétipos de Jung, tem pessoas que usam arquétipos do tarô, ou dos deuses gregos, ou de outras mitologias para se Uhum. inspirar. Eu gosto de pensar que a gente tem que começar a trilhar. A gente estuda esses arquétipos, mas a gente começa a criar o nosso próprio, que é uma das minhas referências de life design, que é a Ace Burst, que tem até um TED Talk dela, que depois eu deixo o link. Mas ela fala Uhum. sobre você desconstrói a sua vida, né? Então você pensa, analisa mesmo, meio que pensa num bloquinho de Lego ali, você vai tirando as peças e vai analisando. Então você tendo aquelas peças ali separadas, você começa a unir elas. E o arquétipo seria basicamente isso: você desconstrói o que que você tem, você analisa e você constrói em cima daquilo. E ela fala que algumas pessoas vão pensar que são, sei lá, Katy Perry, e outras vão falar que são um mestre budista. Cuidando de um jardim zen. Então, é exatamente isso. Você olhar para dentro, você tem aquelas pecinhas lá de trás da terapia, do diário, do autoconhecimento, e agora você começa a pensar de maneira lógica. Você pega essas pecinhas e vai Sim, dividir. Então, quais são os seus valores, né? O que que importa para sua vida? Foi algo que para mim era essencial. Liberdade. Então, eu não consigo viver sem liberdade. Tá lá no topo. Criatividade, relacionamentos, conhecimentos são valores que eu preciso na minha vida para me sentir completo e feliz. Então, parar totalmente. para analisar esses valores. O que que é importante para mim? Às vezes até ver
em nível de prioridade, né? O que está lá em cima, o que é o mais importante, ir analisando essas em ordem de importância também, esses valores. Outra coisa que eu analisei bastante foram atributos, que são adjetivos meus, né? Característicos. O que as pessoas falam que eu sou? E não. Vamos abrir aqui um espaço para falar que não é para levar no sentido literal, mas no design a gente leva muito o feedback em consideração. Então a gente analisa esse feedback e vê o que que serve e o que que não serve. Então a gente faz isso também. Não vai pegar tudo que todo mundo fala e falar, não, isso é minha realidade. Com Mas certeza. talvez descobrir aquelas forças que você tem que você não está enxergando. Então chega em pessoas próximas, sabe? Pergunta, o que que você acha que eu sou bom? Ou talvez no que as pessoas sempre te procuram para fazer? Para mim, nessa época de faculdade, as pessoas sempre me procuravam antes por causa da minha criatividade. Então elas viam em mim, ai, preciso que você desenhe isso desde pequeno. Ai, preciso que você crie isso aqui para mim. Ou então me ajuda a tornar isso aqui um pouco mais criativo. E a criatividade para mim foi um dos atributos que eu tenho muito forte. Pensar não só no lado positivo dos atributos, mas nos lados negativos. Então, pensar nessa polarização, e não negativo como se fosse ruim, tá? Mas talvez um lado sombra aí que você não tem conhecimento suficiente, mas que você tem que ter entendimento daquilo, né? Usar aquilo da maneira adequada, não se livrar daquilo, mas Sim, saber que aquilo ali está ali e que você pode fazer algo com essas coisas. Então, por exemplo, um atributo sombra meu é que eu tenho muita dificuldade com prazos, porque eu me perco ali dentro do processo criativo e às vezes eu esqueci de falar para todo mundo o que que eu estou fazendo. Então, eu tenho consciência disso, eu tendo consciência disso, eu você consigo consegue melhorar, consegue trabalhar melhorar. nisso. Sim, e não diria melhorar, mas talvez incluir isso no meu processo. Então, como é que eu Com posso certeza. colocar isso no meu processo? Sei lá. Eu tenho dificuldade de dar esses informativos, dessas Aham. pequenas entregas, sabe? E eu coloco isso no meu mapa ali do projeto. Então, eu quebro o projeto em várias etapinhas e eu coloco reuniões mesmo para eu poder lembrar de entregar aquilo. Então, essa parte de atributo é muito legal e eu aconselho muito vocês a olharem essas forças e essas fraquezas que a gente tem. Que às vezes a gente foca tanto no que a gente quer, no que a gente quer para nossa vida, no que a gente está buscando, nos nossos desejos, e a gente não olha para o que a gente é de fato. E aí, a partir disso, a gente consegue construir melhor a nossa vida. Não, totalmente. Achei bem interessante, assim, você foi falando, alguns insights, né, foram surgindo. Primeiro que a questão da escrita, né, você traz o ponto do diário. Eu não sei se Uhum, você conhece um livro chamado Caminho do Artista, uhum, da Julia Cameron. É um livro que, aqui no Brasil, eu não sei se ele tem, se ele entra em algum gênero, assim, mais, até de uma autoajuda. Eu sei que essa nomenclatura, essa categoria, pode até ser tida como algo um pouco mais negativo, é que eu sei que a leitura é bem diferente nos Estados Unidos para esse filão, assim, né, das publicações editoriais e literárias, mas eu acho bem interessante, justamente esse exercício, né, que traz o livro, para quem não conhece, da escrita como um processo diário e não só para o escritor, né, para quem trabalha de fato com escrita, como produção de conteúdo, mas é justamente o inverso, né? É para quem não tem é, talvez essa afinidade até se aproximar e como isso pode destravar a criatividade e o autoconhecimento também. Você foi falando disso, eu fui lembrando também de assim, talvez para mim me parece, você dizendo, eu que não sou do design, que essa ideia de life design, ela bebe de muitas fontes, né? sim. Sim, fontes de diferentes áreas. O primeiro destaque que você traz aqui é no campo ali da psicologia, da psicanálise, né? Que é a Uhum. terapia, que todo mundo, se pudesse, deveria fazer. Seria um processo, assim, de aperfeiçoamento geral, né? Social. Sim. Mas é isso, então, assim, life design de alguma maneira reúne ali um hall de diferentes fontes, diferentes campos do conhecimento, a gente pode entender dessa forma. Eu até costumo, quando as pessoas me perguntam sobre processo, eu costumo citar o meu e alguns que eu conheço, mas Aham, também gosto de falar para a pessoa procurar
as referências dela. Então, se você, eu sou da área de design e eu trabalhei muito tempo com marcas. Então, por isso que eu trago essa coisa do arquétipo, dos valores, dos Sim. atributos, que é uma coisa que é específica do brand, né, do design de marcas. Mas talvez o seu referencial seja outro, seja culinária. E aí você pode trazer essas coisas do seu background ali Sim. para essa realidade. Às vezes, questões de filosofia de vida também, se você, não sei, tem a sua religião, você pode aplicar aquilo ali, ou se você é um estudioso. É isso, realmente bebe de muitas áreas e a gente tem que saber usar aquilo que está ali na nossa mão. Eu achei interessante você, inclusive, fazer esse apontamento, assim, sutil, né? De que não é a melhoria, né? Quando eu disse assim, ah, você pode trabalhar esse seu ponto, né? Que é um ponto de observação, Uhum, como algo a aprimorar, né? Você falou assim, não necessariamente melhorar, né? Porque aí também tem um exercício de encarar as possíveis, entre aspas, né? Falhas ou o que a gente reconhece como realmente algo em termos de processo, né, de coletividade, que talvez pudesse melhorar, né, o processo e não necessariamente seja algo a melhorar em você, a gente deveria investir nisso, né? A gente fala muito de fluxo no trabalho e para mim, fluxo é um pensamento para a vida, assim, melhorar esse caminho das coisas, né? Das conversas, né? Das trocas. Até uhum, esse leva, quando você tem esse pensamento para o processo, também faz com que você mude um pouco a sua maneira de analisar a sua inserção naquilo, né? Então, a tua uhum, linguagem, não tem nada a ver com o que você está falando, de alguma forma, talvez tenha. Eu estava conversando sobre áudio de WhatsApp com uma amiga uma vez, e aí ela estava falando sobre o tanto que ela ouve tudo no 1.5, que eu acredito que seja talvez um caminho sem volta de muita gente, assim. uhum, E eu até então ouvia também, escutava alguns áudios em uma outra velocidade. Eu percebi que a minha resposta para as pessoas, ela começou a se tornar diferente, do que se eu tivesse, do que se eu ouvisse as pessoas no fluxo normal, assim, da fala. que Porque legal. talvez a gente interprete um áudio normal, numa outra velocidade, com uma certa urgência, com uma certa irritabilidade. Então, foi o que eu comecei a analisar, assim. Eu ouvia, sei lá, áudio até familiar, sei lá, minha mãe gravando e numa velocidade além do que ela estava falando, interpretava aquilo como uma cobrança, é, enfim, carregava aquele material, aquele elemento de uma outra conotação. E quando a gente para pensar nesses detalhes, querendo ou não, a gente melhora. São detalhes, podem ser entendidos como não importantes, mas já estavam ali alterando uma dinâmica particular de uma conversa. Então, por isso que eu acho que é interessante isso que você traz, né? De analisar feedback, de ser aberto a feedback. Eu acho que a gente fala sempre aqui também, né? Uhum, Numa ideia de uma metodologia de trabalho mais, não só mais ágil, mas um bom ambiente de trabalho no geral. A gente tem que sim, ser aberto a esse tipo de retorno e é com esse retorno que a gente melhora, não a uhum, gente, mas talvez sim. a gente no processo, né? E é legal você trazer isso do feedback como aceitação, né? Uhum, Da gente aprender a lidar com feedback. Eu não diria aceitar, mas é aprender a lidar mesmo. Entender se aquilo ali, peraí. O que que aquela pessoa estava tentando dizer? E quando a gente ficar muito quebrando a cabeça, nossa, mas será que a pessoa falou isso? Será que ela falou aquilo? Eu não entendi. A gente procurar a pessoa mesmo e tentar entender. Porque às vezes o significado de uma palavra pra gente é totalmente diferente daquela pessoa. E a gente leva essas coisas pro pessoal e acaba talvez tornando esse relacionamento mais difícil. Comunicação é essencial. Então, o feedback ele é importante não só para melhorar a nós como pessoas, ou talvez nossas entregas, mas para também trabalhar essas habilidades de comunicação. Então, como a gente reage ao mundo, né? Então, a gente fala totalmente. de feedback, né, que é algo que vem para a gente, mas a gente também usa ele de alguma forma.
Então, é uma via de mão dupla. Nicolas, foi um prazer conversar com você. Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto, porque uma hora o episódio acaba. Mas, assim, só para a gente fazer um tete-a-tete final, eu queria, Beleza. jogo rápido, assim, saber Uhum. qual que é a sua maior referência no universo do design, e aí extrapolando aqui o life design, então, sua maior referência na sua profissão. Eita, que difícil. Eu tenho tantas, mas eu gosto muito de um historiador que não, não se trata apenas de um, não é designer, mas eu Aham. gosto muito de um historiador chamado Gombrich, que ele analisa os períodos da história e tem um livro dele chamado A História da Arte e eu consigo ver o design ali em cada coisa que ele traz. Então, acho que é uma referência aí para quem não conhece muito e poder conhecer. Mas do design, eu diria que o famosinho Don Norman, que é um cientista cognitivo e ele estuda psicologia aplicada ao design, com E certeza. E qual marca ou produto, né, você curte pelo design, assim, pelo layout, pela estética? O que que você acompanha, assim, que quando fala um bom design vem à sua mente? Eu penso na Natura. É, Acho que a porque maioria dos designers falariam Apple, mas eu penso na Natura porque ela olha não só para o design estético, mas ela também olha para o processo, para o impacto, né? Então ela tem vários prêmios aí de impacto social, impacto sustentável. E o design ele também é muito responsável por isso. Acho que um bom design ele engloba não só a estética, mas os seres humanos e o planeta como um todo. maravilha. Muito obrigada, Nicolas, mais uma vez pela sua presença aqui no Think Tech. Espero que você volte mais vezes. Está convidadíssimo para a gente falar de design e outros assuntos, que eu já vi que a sua bagagem é bem interdisciplinar. E eu Uhum. gostaria de agradecer também a nossa audiência que acompanha o Think Tech aqui mensalmente na Avenue Code. Se vocês tiverem sugestões de temas ligados à tecnologia, universo agile, AI, é só escrever para a gente trazer aqui para o nosso programa. Obrigada, Nicolas. Obrigado, Helena. Tchau, pessoal. Um abraço. Obrigado por ouvir.